Olá, graças e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal IBR Fiel TV. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui na igreja. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos para esse mês de dezembro. Esse mês de dezembro nós estamos trabalhando com o tema Celebrando as Conquistas. E hoje, para o nosso estudo em específico, o nosso tema é proteção divina. Nós vamos basear aí o nosso estudo em um salmo bem conhecido, o Salmo 91. Assim diz a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão, jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Falo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 91. Eu quero fazer aqui uma breve oração pelo entendimento da palavra. Senhor, ajuda-nos mais uma vez, ó Pai, a compreendermos a Tua palavra, a extrairmos o máximo dela para as nossas vidas, para aplicarmos no nosso dia a dia. Continua nos abençoando com o Teu Espírito Santo, a qual tem nos guiado em toda a verdade. Assim nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse salmo, irmãos, é um dos textos mais poderosos, e confortantes da palavra do Senhor. Ele é frequentemente usado como um salmo de proteção, um salmo de confiança. E embora ele não tenha ali um autor definido, muitos estudos apontam que a autoria seja de Moisés, devido à similaridade com o salmo anterior, do Salmo 90, mas há também estudos que apontam para a autoria de Davi. Enfim, esse não é o nosso ponto central hoje. Nós vamos analisar cada versículo, e refletir como o salmo de uma forma como um todo ele está estruturado, e vamos trazer aí algumas aplicações também. Então, vamos começar ali pelo verso 1 e o verso 2, o princípio da habitação. Porque o Salmo ele começa falando sobre a habitação. E há uma condição para as promessas que estão neste Salmo. E qual condição é esta? A condição é habitar. Habitar, porque o Salmo ele começa, aquele que habita. Então, habitar é permanecer, é residir, não apenas visitar de vez em quando,
mas habitar implica em um relacionamento contínuo e íntimo com Deus, né? Então nós precisamos habitar. Habitar é residir, estar, permanecer com Deus. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sugerem um lugar de refúgio, comunhão, descanso, onde nós nos encontramos na presença do Senhor, né? Então é um lugar de intimidade, um lugar de descanso, onde nós habitamos na presença do Senhor. E qual tem sido o seu lugar de descanso, o seu lugar de refúgio no Senhor? Nós podemos nos lembrar aí de uma canção, a qual nos diz: em teus braços é o meu descanso. Então, os braços do Senhor é o nosso descanso, é o nosso refúgio. Nós precisamos habitar e permanecer no Senhor, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós precisamos habitar e permanecer. E o verso 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então o salmista faz aí uma declaração pessoal de fé, identificando Deus como sua segurança tripla, né? Então ele declara ali refúgio, que é um abrigo, né? A fortaleza, que é uma estrutura de defesa, e o Deus pessoal, o meu Deus, em quem deposita toda a sua confiança, né? Então, esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele deve ser o Deus pessoal da sua vida, né? Aqui o salmista traz para o seu lado pessoal: é o meu Deus, é o meu refúgio, e assim deve ser nas nossas vidas também. O nosso Deus, a nossa salvação pessoal. Continuando, o Salmo ele nos traz ali uma amplitude dessa proteção, dos versos 3 ao verso 8. Então vamos continuar nos atentando aqui no que diz. A partir da confiança estabelecida, então, o Salmo ele detalha a natureza dessa proteção divina, né? No verso 3 e 4 ali fala sobre livramento dos perigos ocultos e abertos, né? Eu já pude ter a oportunidade de falar outras vezes que Deus já nos livrou de tantas coisas que nós nem sabemos, né? Com certeza os livramentos de Deus, pode ter certeza que muitas coisas nós nem vimos, mas o Senhor nos livrou, né? E o Senhor sabe de todas as coisas. O verso 3 nos diz: porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O verso 4: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, o verso 3 ali fala sobre livrar do laço do passarinheiro. Isso tem o significado de livrar das armadilhas ocultas e dos enganos, né? E da peste perniciosa, livrar das doenças, das graves calamidades. Então, o Senhor, Ele nos livra daquilo que muitas vezes quer nos derrubar, quer nos atingir, até mesmo de uma forma oculta, né? E o verso 4 diz que Deus nos cobre com as suas penas e sob as suas asas encontramos refúgio. Então é uma metáfora aí que invoca a imagem de uma ave, né, protegendo os seus filhotes. A sua verdade, a sua fidelidade, firmeza, ela é descrita como escudo e broquel, né? É uma armadura de defesa. Então a verdade, a palavra do Senhor, ela é uma armadura de defesa a qual nós devemos nos apossar. Continuando, o verso 5 e 7 nos fala sobre segurança contra o medo e o desastre.
Diz assim: não temerás o terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste perniciosa que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então nós não temeremos o terror da noite, os terrores da noite, né? Os medos, os ataques espirituais, nós não temeremos, nem da flecha que voa de dia, que são aqueles ataques pessoais, os ataques visíveis, né? As calúnias, as perseguições, isso está ligado neste sentido. Também a proteção contra a peste, contra as doenças, as pragas, que anda na escuridão, e a mortandade que assola ao meio-dia, né? Os desastres repentinos. De tudo isso o Senhor nos livra e nos protege, né? E o verso 7 ainda diz: mesmo que 1000 e 10.000 caiam ao nosso lado, tu não serás atingido. Então, o livramento, ele é pessoal e é específico, né? Específico. O verso 8 nos diz que somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, a palavra nos declara que o justo, ele contemplará e verá os castigos dos ímpios sem ser atingido pelo juízo que lhe sobrevém, né? Então é importante também destacar que o Salmo, ele não promete que não haverá um caos ao redor, né? Mas ele promete que o justo não será destruído por ele. Então a proteção divina, ela não é um isolamento do mundo, mas há uma preservação nele, né? O Senhor nos preserva e nos guarda de todo o mal que assola este mundo. Continuando então do verso 9 ao verso 13, vai nos falar sobre a fundamentação da proteção, né? Essa parte, ela reitera o motivo da promessa e introduz a ação angelical. O verso 9 e o verso 10 nos fala mais uma vez a escolha do abrigo. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então aqui a condição, ela é reafirmada. Porque fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Então a proteção não é aleatória, ela é uma consequência direta de fazer o nosso Deus a nossa habitação, a nossa morada. Então nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Então a proteção também, ela é abrangente. Ela nos fala que o Senhor guardará a nossa casa, guardará a nossa família, né? Então a proteção é abrangente. Você pode abençoar o seu lar, a sua casa, né? E livramentos não só para você, mas para toda a sua família que habita com você. A proteção do Senhor e a salvação, ela é abrangente. O verso 11 e 12 nos fala um pouco sobre o ministério dos anjos. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Então Deus ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, né? A palavra de Deus nos diz que os anjos são ministros de Deus a serviço dos que herdarão a salvação. Assim nos diz a palavra de Deus em Hebreus 1, verso 14. Então eles nos sustentarão para que não tropecemos ou batemos o pé em alguma pedra, garantindo a segurança passo a passo. E o verso 13
Ele nos declara vitória sobre o inimigo. Aleluia. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Então, aqui nós temos a declaração que teremos domínio sobre os inimigos poderosos e perigosos, né? Ali representado pelo leão, pela serpente, mostrando vitória e autoridade sobre as forças do mal. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus nós temos autoridade para vencer todo o mal. Nós declaramos que no sangue de Jesus há poder. E a palavra do Senhor nos garante a vitória sobre o leão, sobre a serpente. No verso 14 aos 16, tem uma resposta e a recompensa de Deus, né? Então, essa parte é muito interessante, porque o Salmo conclui com o próprio Deus falando. É uma resposta do próprio Deus, garantindo a nossa recompensa àqueles que amam e o conhecem. Então, o verso 14 nos diz a condição da resposta. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, essas condições para o livramento e exaltação, alto retiro, são o amor favoroso de Deus e o conhecimento de seu caráter, do seu nome, a sua pessoa, né? Então essas são as condições. O verso 15 e 16 nos fala sobre as promessas finais. Então o próprio Senhor nos diz: Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Faloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Ele ouvirá a oração. E o Senhor diz: Ele me invocará e eu responderei. Então o Senhor também diz que estará conosco na angústia. Deus não nos abandona nos momentos difíceis. Devemos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, para quando vier o dia mau, nós nos lembrarmos que Deus não nos abandona na nossa angústia. Também o Senhor promete livramento e honra. Deus o livrará e o glorificará. O Senhor promete vida longa e salvação. Deus o satisfará com longevidade e lhes fará ver a sua salvação. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, esse Salmo 91, ele nos ensina sobre a proteção divina, confiança e relacionamento com Deus, né? A segurança em meio aos perigos do mundo, ela não é automática, mas ela é um privilégio daqueles que escolhem fazer do Senhor a sua habitação, a sua morada, o seu esconderijo, a sua fortaleza, a sua torre forte. E assim nós devemos escolher a boa parte, devemos escolher fazer do Senhor a nossa habitação, né? Em obediência e amor e confiança constantes, né? A habitação deve ser um lugar constante, assim como o nosso amor, obediência e confiança no Senhor, ela deve ser constante, mesmo quando vier as dificuldades e as lutas, né? Então esse é o convite para nós, esse é o convite para que nós possamos confiar, permanecer e ter a certeza que o nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele é a nossa rocha inabalável, né? E Ele é o nosso lugar seguro. Debaixo das asas do Senhor é o nosso lugar seguro. Amém?
Então, assim, vamos orar para que essa palavra esteja arraigada em nossos corações e nós possamos declarar com confiança, né? Declarar com confiança que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Senhor, assim nós lemos a Tua palavra, compreendemos aqui mais um pouco, muito mais ainda o Senhor quer nos revelar, o Senhor quer nos mostrar, e nós pedimos ao Pai, a cada dia, o Teu Espírito Santo para nos mostrar a Tua verdade, nos mostrar cada vez mais as preciosidades da Tua palavra. O Senhor é a nossa habitação, é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro, e em Ti, Senhor, nós estamos protegidos. Quão preciosas são as Tuas promessas, ó Pai. Quão preciosas são, é um alívio para nosso coração entender e saber que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor é a nossa proteção, é o nosso refúgio, o Senhor não nos abandona nos tempos difíceis, no tempo da desolação ou na angústia, o Senhor está conosco em todo o tempo, porque a Tua palavra é fiel e poderosa. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos nas Tuas promessas. Ajuda-nos a estarmos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Assim nós oramos, Senhor, no nome precioso daquele que nos amou, que morreu e ressuscitou, e vivo agora está, Pai. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que você possa ter sido edificado nesta palavra e não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui no nosso canal, né? Na próxima terça-feira tem estudo de novo e que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.